Eu sou Israel, eu dirigi esse filme. A ideia não foi minha, como está nos créditos, a ideia foi de uma amiga minha dos Estados Unidos. Ela veio, ela é cientista social e do meio ambiente, e ela trouxe a ideia para a gente fazer. A ideia inicial é muito diferente do que está aí, é uma ideia de um filme quase que um filme ambiental mesmo, mas a gente percebeu que o filme não... O que a gente tinha não daria isso. A gente começou a gravar ali por setembro de 2013 e gravamos até o final de 2013. E aí a gente tinha uma arruma de material na nossa mão, a gente decidiu o que a gente fazia. A gente ficou 6 meses com esse material, até que alguma coisa aconteceu, que foi justamente o início da remoção da roda rodiana. E a gente falou, pronto, agora tem como... Agora a gente tem um filme, a gente não tem mais um material, né, descabelado. E aí eu acho que foi muito interessante, logo depois que acabou a primeira exibição, lá no Dragão, como eu conversando com as pessoas, as reações foram diferentes, né? Teve gente que... porque não dá pra muito mas teve gente que amou o som, teve gente que odiou o som, teve gente que amou a fotografia porque, tipo, essa câmera na mão, tem gente que odiou porque essa câmera na mão. É mais quando você tem essas coisas diferentes, né? Mas uma das coisas que algumas pessoas falaram foi que existia uma redundância no filme, né? Os primeiros 40 minutos, eles vão e voltam no mesmo tema e uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala a mesma coisa de um modo diferente, mas eu acho que durante a montagem isso foi muito divertido de fazer, porque a gente estava brincando muito com alguma questão de verdade mesmo, assim, sabe? Porque tipo, tem moradores que falam, não, quando a gente foi sair de lá, tudo era tipo assim, ninguém disse onde a gente ia morar, simplesmente jogaram a gente aqui. Aí eu falo assim, não, as pessoas que moravam lá são as mesmas que moram aqui e tal, a mesma vizinhança. Aí tem outros que falam assim, não, nada a ver a vizinhança. Aí tem outros que falam aqui, não, aqui é muito bom, não, aqui é muito ruim, não, eu prefiro lá, eu prefiro aqui e tal. Eu gosto muito, na realidade, apesar do áudio ser realmente ruim nessa parte, da fala das crianças, que elas falam que, não, lá tinha muita bala, mas aqui também começou a ter umas balas, não sei o quê. Aí, mas assim, e mais no final ele pega mais essa forma de estar indo pra algum canto, né? Não tá debatendo, mas é muito interessante, assim, tipo, passar em vários ambientes diferentes, porque você vê a reação diferente das pessoas, né? E aí, quando foi ali por junho do ano passado, aí o George entrou na equipe, a equipe era composta por mim, pela Jenny, eu tava no som, o John, um amigo nosso, ex-aluno do curso também, tava na fotografia, e a Jenny tava com a pauta, né? Com a entrevista e o que a gente fosse fazer. E aí quando chegou em julho, aí o George entrou, ele ajudou a gente com o som e com algumas outras coisas, ele conhecia algumas pessoas por lá e o George foi uma pessoa interessante para entrar na equipe, porque eu, assim, particularmente eu acho que nunca tinha ido no Pirambu assim mesmo, assim, tipo lá dentro, antes de gravar esse filme. E o John eu acho que também não, e a Jenny eu acho que se ela foi, ela passou uma passada, assim, né? Mas o George, ele foi criado por ali, então teve uma visão que foi trazida do filme por ele, que eu acho que foi muito interessante como estudante externo, quem morou lá, tem até alguns momentos que algumas coisas que eu não percebi que podiam soar desrespeitosas para a comunidade eram desrespeitosas, enfim. E aí foram ajeitadas, e aí a gente terminou de gravar em setembro, teve o primeiro corte, foi apresentado aqui na Percursos, mas aí a gente viu que tinha algumas coisas, tinha muita coisa faltando, a gente continuou recortando, aí o Levi entrou, ficou junto com o Arthur e a gente começou a tirar muita coisa do filme e adicionar algumas outras coisas. E, por fim,
o filme fica na sua versão final, que é basicamente essa que vocês viram agora. Na verdade tem um plano que a gente adicionou, mas eu acho que esse plano não funciona. A gente teve pouco de gravação, a gente teve, porque a gente tinha, com o tempo isso foi sendo perdido, mas no começo a gente tinha muito receio, assim, a gente, especialmente porque no final de 2013, tava tendo muita briga de gangue ali no Pirambu, tava saindo, não só no Pirambu, mas por Fortaleza inteira, e tava um momento um pouco tenso de briga de gangue ali, e a gente ficava assim, tipo, pô, a casa do Namazé era na rua da Santa Elisa, que é a rua que tava tendo mais briga de gangue ali. Então, assim, e a Mazé não saía, porque ela acreditava que se ela saísse, né, iam derrubar a casa. Iam derrubar a casa, assim, tipo, com tudo dentro, né. E aí, a gente gravou, acho que foi 30 dias de gravação, no todo, nesse ano inteiro. E eu acho que a gente teve umas 16, 17 horas no final. E aí, foi cortando. Quando eu cheguei a 3 horas de gravação, assim, pronto, eu tenho 3 horas, eu tenho, isso aqui dá certo. O que tirar? Aí eu não sabia mais. Aí foi aí que entrou o John e o George para me ajudarem. E depois do primeiro corte entrou o Levi e o Arthur para ajudar a tirar ainda mais, né? Porque, não sei, essa redundância agora que tem agora, ela é proposital. Né? Quando eu fui fazer a Legendas agora recentemente, eu basicamente revi o filme passo a passo, né, para fazer a legenda. E eu falei assim, não acho que tenha nada que seja muito complicado aqui não, mas antes tinha algumas coisas que você ficava assim. Tinha um cara, por exemplo, aquele cara que canta, na boca de quem não sabe nada, não sei o quê. Ele só aparece falando aquilo, né? Ele não aparece. Mas tinha uma entrevista com ele. E aí ele falava uma frase muito interessante, que ele falava assim, que o que ele viu foi uma transição de uma favela horizontal para uma favela vertical. E essa é uma frase muito massa, né? Pô, eu queria usar muito essa frase no filme, sendo que aí ele só fala isso, e tipo, o resto é meio perdido, assim. Aí a gente foi botar essa frase e assumir, a gente não tirar essa frase. Ele fala que era de banda de rock, performática. Exatamente, ele falou que era de banda de rock, que a banda de rock dele já começou terminando. Ele já tá 20 anos aí tentando começar e tá acabando nesse meio termo. Enfim. Mas foi um processo longo, assim, tipo... Porque é aquela história, a gente não sabia o que a gente tinha quando a gente começou. Tipo assim, a Jenny, a ideia dela era fazer o seguinte, ela fazia ela estudou em 2012 o conjunto Dom Helder Câmara. E o Dom Helder Câmara, ele foi fundado por quê? Porque o mar estava invadindo a costa oeste, né, de Fortaleza, ela foi invadida pelo mar durante os últimos anos. E o Pirambu não foi uma exceção, ela foi sendo invadida pelo mar. E aí, teve 3 ruas que hoje estão embaixo da praia, embaixo da água. E essas 3 ruas, as pessoas que estavam ali, elas foram remanejadas para ir para o Torre da Câmara. Então, quando ela veio muito dessa história de como a mudança climática, como a mudança, né, ambiental altera a sociedade. E aí, quando a gente chegou, a gente foi pesquisar o Vila do Mar, que estava em processo de transformação. E o Vila do Mar, ele era assim, tipo, não tinha nada a ver com isso. Na verdade, era um projeto, como o filme fala, né, um projeto de urbanização, era um projeto da cidade mesmo, enfim, né, para dar uma moradia mais digna, para que as pessoas tivessem um lugar mais acessível e tal. Que é um projeto que eu achei muito interessante. A gente, depois de alguns meses pensando e tal, a gente falou, não, esse filme é sobre pertencimento, né? Porque eu acho que, pra mim, o filme é pra comunidade, né? O filme é pra ser exibido lá, pra ficar por lá. Mas muita gente falou assim, não, teve o Marcos, inclusive um amigo nosso, Marcos Chachine, que faz o Natal, numa discussão muito tempo atrás, ele falou que esse filme devia ser exibido em escolas particulares de alunos filhos de papai. Pessoas que nunca foram, não sabem o que isso significa, aí tinha que passar nessas escolas para eles entenderem o que está acontecendo. Aí... Mas assim, eu acho que, não sei, semana passada eu estava aqui na Carla Humana e perguntei sobre essa questão do público-alvo. E aí pra mim o público-alvo desse filme é muito complexo, assim, né? Porque cada lugar que ele vai tem uma recepção diferente, até uma anti-recepção, talvez, sabe? As pessoas falam, filme chato.
Sim, tem algumas informações que posso muito interessantes, assim, sabe? Que eu gostei muito de saber. Por exemplo, uma informação que a gente soube há algumas semanas, não é uma informação tão legal, é uma informação muito triste, mas enfim, aquela dona a que normalmente cativa mais no filme, né? A dona Zilma. Né? A dona Zilma, não é a do final não, é do meio. Ela fala que o filho dela foi assassinado, né? Por um caboclo que morava do lado dela. Tipo, 2 meses depois que a gente terminou a gravação, porque a gravação terminou em setembro, né? 2 meses depois que a gente terminou a gravação, esse cara foi assassinado também. Tipo, e lá é meio que tipo assim, sabe? Tipo, as pessoas que se envolvem com o crime, a vida útil delas não é tão grande, assim. Tipo assim, acontece muito, sabe? Tipo, esse cara foi preso, foi solto, depois que ele foi solto, ele foi morto. Algumas coisas mudam, assim, tipo... Mas eu acho que o que mais muda mesmo é graças a essa questão dos movimentos comunitários mesmo, sabe? Assim, se você for esperar pela obra mesmo, eu acho que a obra demora muito, cara. Tipo, o Vila do Mar, o prédio, ele tava basicamente a mesma coisa, assim, quando a gente foi em 2013, 2014. O que mudou basicamente foi umas pichações novas que apareceram e as pessoas que estavam mais... Tipo, todo mundo agora era mais, tipo, as pessoas não estavam estranhando mais umas às outras, assim, não tanto quanto antes, apesar de que elas já estavam há algum tempo quando a gente foi em 2013. Elas já estavam, tipo, as coisas já estavam acontecendo mais naturalmente ali, mas diferenças mesmo, pelo menos nesses últimos 4 meses, eu conheço muito poucas. Eu fui lá recentemente, na rádio eu fui lá segunda-feira, mas eu acho que não, foi terça-feira. Mas as mudanças são muito lentas, são muito... Enfim. Né? Eu acho que não é algo que você... É complicado. Eu acho que é complicado. Eu acho que é algo... Eu acho que dá pra fazer um filme de 30 anos de gravação, assim, sabe? Pra ver as mudanças muito fortes. Boyhood. Não, Boyhood não. Quando é que tem um espaço de o Cabo Macaco morrer? São 20 anos. É décadas, né? Assim, 20 anos. Então eu acho que é algo que dá pra fazer algo assim. Eu acho que dá guardar uns copiões aí pra daqui a uns 20 anos saber o que mudou. A Valdiana vai estar aparecendo como uma zero. A Jane, ela veio com a bolsa de... Ela mandou uma mensagem a mim em julho, agosto lá de 2013, falou assim: Israel, setembro eu vou estar chegando em Fortaleza. A gente gravou um curso em 2012 sobre infância na comunidade da Vila Velha, que fica ali perto do Cuca da Barra. E... mais ou menos. Aí... Que é onde tem o Emaús, que eles foram entrevistados, né? Que foi onde a gente conheceu o seu Ayrton e a dona... E aquele cara que canta, a dona Vera? Não, Vera não. A dona Vera é do cafezinho. A dona Olga, isso. E aí... mas ela veio com o propósito de escrever algo. Ela conseguiu uma bolsa na Universidade de Nova York, que aí ela administrou muito bem essa bolsa, que deu para pagar a nossa alimentação e transporte em alguns dias. E deu para ela vir pagar a estadia dela aqui. E deu para iniciar alguma coisa, né? E esse início, ela escreveu o texto dela, que ela tinha que escrever para dar, mas o filme era algo tipo assim: Israel, vamos ver se a gente faz alguma coisa? Eu falei: bora. Entendeu? Na verdade, no começo a gente não sabia nem o que a gente queria, assim, se era curto, se era longo, a gente foi vendo o material que a gente tinha, sabe? E foi saindo, assim, foi... Mas não... Eu acho que a gente foi muito com a mente aberta, assim. O John ele colaborou muito com muitas coisas do filme com relação à própria imagem do filme, assim. Ele foi fotógrafo não só de apertar botão, mas a gente conversou muito sobre o que a gente pensou, o que a gente tem, o que a gente pode, né? E aí, assim, a gente carregou todos os equipamentos na mochilinha que eu tenho aqui. Era basicamente um zoom, H4n, desse tamanho, né? Uma DSLR com lente 35mm, então desse tamanhozinho. E só. Aí o resto era um pulfãozinho pro zoom, um fone de ouvido, bateria extra. Mas era algo muito pequeno, entendeu? Pra gente não chamar a atenção. O zoom, o John ia sempre com camisa de filme, com as camisas florais dele pra ficar.
quando a gente foi pra lá, eu falei assim, John, e aí, o que a gente vai focar? Porque a gente não tava querendo que o filme fosse um Talking Heads, né? E a gente falou, e aí a gente pensou assim, pô, mas o lugar, o que tem é o rosto. Aí a gente falou, pô, mas qual a diferença de um filme documentário que foca no rosto dos personagens e um filme documentário Talking Heads, né? Que são só as cabeças falantes, né? E até hoje eu não sei se tem alguma diferença não, pra falar a verdade. Mas eu sei que a gente explorou muito bem a closes, super closes nas pessoas e coisas com foco e algumas outras coisas que acho que ficaram bem legais assim, em termos de fotografia. Mas nada que fosse pegar a questão ambiental. O porquê do rosto é porque a gente não podia ficar. A gente não se sentia à vontade de ficar andando nas ruas assim, entrar nos becos e não sei o que. Com as câmeras. Tu disse que é um filme de debate, né? Uhum. Quem provoca um debate geralmente tem uma opinião, né? Você tem alguma opinião em relação a isso? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque significa que o filme ele atinge um objetivo importante dele. O filme ele tinha um objetivo importante de não ser contra o partido ou a favor do partido. Ele não tinha a ideia de ser contra o projeto, a favor do projeto. Eu sou a favor do projeto, na minha cabeça, certo? Mas ele tem as falhas dele, né, de social e algumas questões que ele deveria focar um pouco melhor. Mas isso é bom, porque tipo, se a minha opinião fica óbvia no filme, isso é muito bom. Assim, mas tu acha que tirar o povo do Pirambu para Vila do Mar é mais social ou mais político? Porque eles querem também revitalizar aquela área para fazer uma nova beira-mar, não é isso? Tu acha que isso é mais social porque o governo é bonzinho ou porque o governo quer fazer uma área de turismo, certo? Eu não sei, cara, é uma incógnita, porque assim, é um nó muito difícil de desatar, tá ligado? Como? É um nó muito difícil de desatar. Por mais que agora, né, o que eles estão fazendo agora é fazer o calçadão e tudo mais, e de uma maneira bem, a gente foi em 2013, o calçadão tava lindo, assim, né? Basicamente tinha assim, calçadão, 4 casas, incluindo a do Amazé, Destino, e mais um pouquinho de calçadão. Aí quando a gente foi agora em 2014, o calçadão já estava deteriorado. Por quê? Porque eles botaram tipo assim de concreto e o resto era desse, sabe? Aí assim, é uma incógnita, porque se eles querem construir algo de turismo, eles não estão construindo algo para durar, entendeu? E se eles querem mas de verdade, eu acho que uma das coisas que eu queria mostrar mais no filme, mas a gente teve pouco material para mostrar isso, é que não tem nenhum lado muito certo aí não, tá ligado? Tipo, acho que deveria se investir um pouco mais na educação, porque as pessoas que se mudaram também, elas não entendem que elas também causam muito problema, assim, sabe, às vezes, assim, tipo, quando o conjunto foi entregue, tinha grama, aquelas gramas bem bonitinhas e tal, tinha a grama foi toda arrancada por eles. Assim, o pessoal chegava, sentava na grama e começava a arrancar a grama. Aquelas mangueiras que ficam de incêndio, tinha tipo tecido, aquela que fica meio achatado, né? Tinha na frente de todas as casas, todas foram arrancadas e você encontra agora assim na rua, assim, sabe? Porque tipo assim, eles arrancaram e jogaram fora, assim, sabe? Tipo, vou arrancar, tá ligado? Aí também tipo, tinha outras coisas, tipo, por exemplo, algumas coisas talvez querer uma melhoria, mas a melhoria talvez não ser, por exemplo, tem um extra no DVD e nem tá no DVD, vai ter que botar na próxima produção, mas tá no DVD, que é a história do pão. A história do pão é o seguinte: quando a gente chegou lá, muita gente reclamou que era muito difícil comprar pão, certo? E a gente falou assim, pô, coisa, né? Você sai de um lugar para o outro e nesse outro lugar vai ser mais difícil comprar pão, uma coisa básica, né? E aí eles contaram que lá no Pirambu, como mais todo mundo juntinho, o pessoal tinha uma bodega na frente da casa deles e eles iam lá e compravam pão. Então dava 5 passos e compravam pão e voltavam para casa. Já aqui, eles têm que ir na padaria. Eles têm que pegar a padaria. A gente falou, pô, então a gente vai filmar isso. A gente filmou o processo deles indo comprar pão. Eles andam um quarteirão, entendeu? E aí assim, eu ando muito mais para comprar um pão, tá ligado? E aí assim, tipo, tem um problema por um lado? Tem. A prefeitura tem os defeitos? Tem. Agora, a população também tem os seus defeitos.
talvez a população seja uma vítima de uma falta de educação que ela não teve, acesso e tal, e tal, e tal. Sim, talvez. Mas é o tipo da coisa que é muito complexo, mas também tipo assim, eu acho que é que nem, vou explicar como a primeira coisa que vem na minha cabeça agora, certo? Câmera e lentes. Em 91, a Canon aumentou o rombo da câmera dela para as pessoas botarem lentes maiores, certo? Isso na época todo mundo ficou com raiva porque não podiam usar as lentes antigas. Sendo que agora, a Canon, ao contrário de outras marcas como a Nikon, ela pode fazer lentes muito maiores e muito melhores. Né? Ela tem possibilidade de fazer isso, o que não quer dizer que ela esteja fazendo. Então, o conjunto, ele te dá essa possibilidade, entende? E ele te dá a possibilidade de algumas coisas melhorar. Então, para instalar um centro de saúde lá no Pirambu, em algumas regiões, talvez seja um pouco complicado, entendeu? E a distância de lá do Pirambu é tipo 1 km e pouco só, não é muito distante. E lá no Vila do Mar tem um pouco mais de possibilidade. O Vila do Mar ele é meio aberto. Tem um outro conjunto, que é o do Helder Câmara, que fica do lado, que ele é mais fechado. Então eu fui no Helder Câmara essa semana, o Helder Câmara tem essa placa, tipo, quando você for entrar, abaixa o vidro ou tira o capacete, né? Porque tem gangues, entendeu? Então se a gangue, você tiver com o vidro fechado, pode ser suspeito de ser alguém para, enfim, fazer uma operação, o que for. Então eu acho que não é só essa questão do bandido, que o Ais até fala, né? A gente tem que deixar o mais transitável para a polícia poder entrar e poder pegar o bandido, não sei o quê. Mas, tipo, a ambulância entrar, entendeu? Tipo, é o tipo da coisa que, tipo assim, se você pedir uma pizza, por exemplo, uma coisa tão simples, né? Pedir uma pizza. Você tem alguns lugares que a pizza não entrega, no Pirambu, por exemplo, mas ele entrega na Vila do Mar. Entendeu? Tipo, uma coisa super simples, né? Uma pizza. Mas, enfim, eu acho que tem mais possibilidade de mudança, mas é o tipo da coisa. Aparentemente é largado em alguns aspectos, né, é largado. Mas eu acho que se houver uma conscientização, uma educação, assim, tipo de explicar o que o projeto traz de bom e tal, eu acho que seria uma coisa muito boa para que aquela comunidade tivesse o ímpeto de se reorganizar, entendeu? Porque muitos deles, por exemplo, a própria Valdiana, ela mora na Fuscussá, mas ela está o tempo todo no Pirambu, o tempo todo. Então, ela não saiu de lá. Então, a construção de um novo local tipo, em parte a maioria deles não querem, assim, sabe, tipo, construir uma coisa nova. Enfim, eu acho que eu tenho muito a me perguntar ainda com relação a tudo que eu vi e, enfim, nesse quase 2 anos agora que começou. O teu filme teve investimento público? Teve não. Município, nada? Teve não, foi... De onde tirou dinheiro então? Do teu mesmo? Tem nem investidor não? Não, a gente gasta muito pouco, cara. A gente andou tudo de ônibus. A câmera eu tenho, o gravador eu tenho e o computador para editar eu tenho. Então... Mas não foi atrás não de, sei lá, investimento estatal? Acho que isso não. A gente tinha uma grana inicial, tipo, uns R$1.000 com a Jenny, que a gente estourou tudo com táxi e comida, e logo depois que isso acabou a gente foi andando de ônibus acho que o filme não custou R$1.500 não. Entendeu? Eu não tenho... Quando os festivais, quando você vai escrevendo nele, eles esperam pra você botar o orçamento do filme, não é incômodo, é difícil. Eu boto sempre $1.000, mas... É porque é em dólar, né? Eu boto 1.000 assim, que é um número fechado e... Não sei, não foi $1.000.